Olá, como vai você? Tudo bem? Tomara a Deus que sim. Este podcast é dedicado aos embaixadores de um dos movimentos, de um dos encontros mais importantes do setor de construção do Brasil. Eu estou falando sobre a Ecomac Sul, na sua 26ª edição, que neste ano irá acontecer no Costão do Santinho, que é um lugar para lá de aprazível, nos dias 1 a 3 de setembro deste ano. E aí nós temos os nossos embaixadores. Embaixadores é aquele empresário, aquele amigo, aquele sujeito que é dedicado, além das coisas que ele faz, também para a coletividade. Então, nosso embaixador hoje é o Marcos Gabriel Atebaian. Ele é sócio proprietário da Village. E aí, Marco, como vai, xará? Tudo bem? Tá tudo bem aqui comigo. Estou aqui em São Paulo conversando com você e à sua disposição. Maravilha. Amigo, a Village tem uma história de quase 45 anos. Isso começou, parece que foi ontem, mas detém nesse DNA da família aí muito, não sofrimento, mas muita resiliência por parte dos avós, dos seus pais, né? Me conta um pouquinho mais, Marco. Vocês são armênios? Marcão, eu sou neto de armênios, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Meus avós chegaram aqui no Brasil em 1927 com a roupa do corpo. Perderam tudo que tinham por conta de uma guerra, de um genocídio que os turcos cometeram contra os armênios. Então, meus avós chegaram com a roupa do corpo, muita luta, muito esforço, muita resiliência, muito trabalho. E isso foi passado da geração do meu pai, que também nasceu humilde, lutou muito a vida inteira. E eu, quando nasci, eu já tinha uma condição, meu pai já tinha uma condição financeira melhor, mas o espírito de luta, de dedicação, de esforço permanece. E isso foi o que me guiou até hoje. E falando da Village agora, nós iniciamos o nosso trabalho em 1980, eu tinha 18 anos, e era uma pequena loja de 300 metros quadrados, sem nenhum funcionário. Éramos uma família, eu, um primo mais velho com 22 anos, eu tinha 18, um primo mais velho com 22, e dois menores, um com 15 e um com 16. Olha isso. Então era uma empresa familiar, pequena, simples, e nosso espírito era de luta, dedicação, de esforço, e éramos totalmente amadores, sem experiência, sem apenas a vontade e a dedicação. Foi na garra mesmo, né? Na garra. Com orientação do meu pai. Meu pai nos iniciou no mundo dos negócios. E aí começamos. No início não tínhamos funcionário, nada, zero. Então tínhamos que comprar, vender, limpar a loja, organizar estoque. Tudo só entrega. Família. Tudo. Compra, venda, atendimento, segurança, tudo. O cafezinho, tudo só família. Tudo. Durante 2 anos, nenhum funcionário. Eu, no caso, ainda era motorista de caminhão. Eu que fazia as entregas das vendas que nós realizávamos. Durante 2 anos, eu, além de vender, de cuidar do... Marco, 100% familiar mesmo, não tinha ninguém. 100%. O primeiro funcionário, você lembra quem foi o primeiro funcionário, não? Olha, para não dizer que não tinha nenhum funcionário, nós tínhamos um colaborador que era surdo e mudo, que trabalhou com meu pai e com meu avô durante 50 anos. Ele era o meu ajudante. Surdo mudo. Surdo e mudo. Então, chamava Francisco. Então, íamos eu e o Francisco fazer entrega. Imagina, eu tinha 18 anos e eu ajudando surdo e mudo fazendo entrega. Só Deus na causa, só Deus na causa. Na casa de cada cliente, mas isso me enriqueceu muito como ser humano e também como empreendedor, porque eu pude conhecer a realidade do meu cliente. Eu entrava dentro da casa do cliente, no bairro que ele morava, e o nosso cliente sempre foi um consumidor com perfil de baixa renda. Então eu pude conhecer a intimidade do meu cliente, a essência dele, deixando esse lado divertido de fazer entrega com o ajudante surdo e mudo, que já faleceu, está lá, está no céu agora, mas ele era uma boa pessoa, muito trabalhador. Legal. E você falou uma realidade, Marco, porque quando você sai, mesmo sendo empresário, a primeira loja foi onde, você lembra? Centro de Osasco. Nosso negócio começou no centro de Osasco, que é uma cidade ao lado de São Paulo. Sim, a grande São Paulo. Hoje, no caso, é a segunda loja no estado de São Paulo, em arrecadação. A primeira é a capital e a segunda é Osasco.
E aí você indo até a ponta, você descobrindo essas pessoas que podiam comprar de você coisas muito baratas, né? Mais Poucos popular, né? Produto tijolos, popular. né? Poucos tijolos, pouca areia, poucas peças. E aí você foi Sim. aprendendo a necessidade disso tudo, entendendo o teu consumidor, que eu acho que é isso que cresce o conhecimento de mercado, né? Atrás do balcão é importante, mas ir até o consumidor final na sua realidade, isso é enriquecedor, não é? Com certeza, olha, nós, como te falei, trabalhávamos na linha de frente. Então eu recebia o cliente na minha loja, eu fazia a venda para ele, orientava das necessidades que ele tinha e depois eu ia entregar o material na casa dele. Quer dizer, então é o conhecimento do cliente dentro da loja e depois a intimidade dele. Isso me deu, como te falei, uma experiência fantástica como ser Bagagem. humano, bagagem, como empreendedor, passei a conhecer melhor o perfil do meu consumidor e nesses 43 anos de trabalho, onde nós saímos de uma pequena unidade de 300 metros quadrados e hoje nós temos 20 unidades, temos um centro logístico administrativo com 50 mil metros, nós temos 600 colaboradores diretos, se juntar os terceirizados nós chegamos próximo de 1.000 colaboradores e ainda trabalhando para o consumidor de baixa renda. Nós estamos atuando em 11 municípios aqui de São Paulo e hoje a Village é a 20ª empresa no ranking de material de construção do Brasil, segundo a revista Anamaco. Então isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, uma equipe de colaboradores muito boa e continuamos a crescer, a trabalhar com perspectivas e com objetivos. Maravilha. Formado em Direito, Marco, você também vice-presidente da Associação Comercial de Osasco, aí vem teu envolvimento para a tua experiência, né, do molecote saindo para entregar, atrás do balcão, entendendo de compra, entendendo de venda, entendendo do mercado, membro também do Conselho da Associação Comercial de São Paulo, membro da FEComércio de São Paulo, diretor do Sincomaco, que é o Sindicato Empresarial do Comércio Atacadista e Distribuidor de Material de Construção, ex-presidente do Conselho da Anamaco, de 2015 a 2019. E aí, quando é que entrou essa parte um pouco mais política do segmento na sua vida, Marco? 20 anos atrás, eu comecei a me envolver com associativismo. E gostei muito e acredito em associativismo. Eu acho que juntos somos mais fortes. E as nossas associações, além de você poder trocar, estou falando de associações diversas, você percebe que eu participo de várias associações, desde associações ligadas ao meu segmento, que é material de construção, até outras que são mais amplas, mais abertas, como a FEComércio e a Associação Comercial. Mas quando você começa a circular nesse mundo do associativismo, você conhece novas pessoas, você passa a conhecer, ter visões diferentes de outros negócios, você aprende com os colegas que você tem a oportunidade de compartilhar as experiências, e a gente também ensina um pouco, porque tudo que a gente aprender, se a gente guardar só para nós também, você não é um ser humano completo, né? Então, exato, tudo que a gente aprende, podendo ajudar os outros também, para mim é muito prazeroso. Então, eu me dedico há 20 anos a essa questão, a questão associativista e gosto muito. Ocupo uma parte do meu tempo, tem pessoas que não gostam, acho que é perda de tempo, mas eu acho que é um ganho de tempo, por vários motivos, inclusive o fato de você precisar de representatividade para poder lutar por direitos que nós entendemos que são justos para o nosso segmento. Né? Então, se você não tem um canal de comunicação com o poder público, esse canal nunca é através da empresa, é sempre através de associações. Portanto, ter associações fortes, que são organizadas, que têm pauta, que têm conteúdo e lutam por melhores condições de trabalho, tanto para o empresário, para o empreendedor, como também para os funcionários. Esse diálogo é bom, é importante e sempre traz bons resultados para ambos os lados. Qual que é a grande luta hoje da entidade? Porque você tem a pulsação do país, no bom sentido, em São Paulo, né? Você deve ter um volume de compra muito grande, tem a noção do que acontece no Brasil todo, porque São Paulo verdadeiramente é o pulmão desse nosso país, né? Que seria hoje uma grande luta da entidade, Marco? Você olhando como Anamaco, como FEComércio, como entidade, qual seria uma grande luta nesse momento do ano de 2023? Olha, o Brasil
ele não é um modelo, não é um país que tem um modelo de empreendedorismo nato. Infelizmente não é. Muitas pessoas às vezes o poder público é um pouco hostil ao empreendedor e isso prejudica um pouco o nosso trabalho. O que o empreendedor gosta é de regras claras para você poder trabalhar, uma visão de futuro. Agora estamos vivendo um momento aí da discussão da alteração, possibilidade de alteração do nosso Código Tributário, da reforma tributária, que é um absurdo. Ela dificulta a vida do empreendedor, ela é confusa, ela é anacrônica, ela é de difícil entendimento, difícil aplicação. Você fica à mercê do poder público, porque por mais que você queira ser organizado e fazer tudo certinho, o sistema não te ajuda, ele dificulta a sua vida. Então, esse eu acho uma grande batalha, uma grande luta. A simplificação tributária, sem aumento da carga, se puder reduzir a carga tributária, melhor ainda. Isso facilita a nossa gestão no dia a dia aqui da parte contábil. Tendo uma carga tributária menor, o nosso funcionário pode ter, estou falando funcionário agora porque é aquilo que a empresa tem que pagar para o funcionário como encargos. Se tiver menos encargos, sobra mais dinheiro para o funcionário poder ter poder aquisitivo para consumir mais produtos. Isso vale para a população também do Brasil inteiro. Quanto menos encargos, mais dinheiro no bolso da população, maior o consumo. Então tudo isso tem que ser debatido e eu acho que é uma bandeira que tem que ser defendida por todas as associações. Que seja uma reforma tributária justa, que não tenha aumento de carga, que simplifique a vida do empreendedor e também do consumidor. O aprendizado que você teve como ser humano e como empresário na pandemia, o que aconteceu com a tua vida, o que aconteceu com o teu negócio na pandemia? Depois desses anos todos de caverna, de trincheira, todo mundo se escondendo, qual foi a grande lição para você desse período? Olha, Marcão, não foi fácil, viu? Porque a pandemia, ela veio, a princípio, ela chegou no Brasil em fevereiro, mais ou menos, né? 2020. Mas ela começou na China, 2019, depois foi para a Europa. Isso. No início de 2020, ela começou a chegar aqui a gente tinha noção de alguns casos aqui no Brasil. Em fevereiro, ela veio com mais força. E eu me lembro que no final de fevereiro, começamos por ordem das prefeituras, ter que começar a fechar as nossas lojas. Eu só sei que uma semana, na época eu tinha 18 lojas, as 18 lojas fecharam, e aí veio a minha reflexão como ser humano e como empreendedor. Primeiro, o que vai acontecer com o futuro da humanidade? O que vai acontecer com nós? Ninguém sabia, porque a doença era desconhecida e era, em muitos casos, letal. Então, a perspectiva era o que vai acontecer com nós, humanidade, seres humanos. E depois, num segundo momento, o que vai acontecer com o meu negócio, com o meu futuro, com os meus colaboradores, com a minha vida profissional. São 40 anos de luta, de esforço, que poderia ir tudo por água abaixo. Eu e todo mundo, né? Não só eu, Exato. só por todos aqui. E o que nos ajudou muito foi o trabalho intenso das associações, tentando convencer os governadores dos estados de que material de construção é um segmento essencial. E, felizmente, os governadores aceitaram isso e concordaram, porque o argumento é muito forte. Porque não adianta você deixar somente supermercado e farmácia aberto quando as pessoas estavam confinadas dentro de casa, utilizando os equipamentos das residências no limite. Aquilo ia dar fadiga. O chuveiro ia quebrar, a torneira ia quebrar, um cano ia estourar, uma telha podia quebrar, e esse consumidor ia se abastecer aonde? Você imagina uma casa pequena com 8 pessoas morando lá dentro, um banheiro só, esse banheiro tem algum problema no vaso sanitário, na torneira ou no chuveiro. Como é que você faz? Você vai conseguir comprar pela internet? Não dá, não consegue. A nossa realidade é diferente disso. Então, esse é um dos argumentos, mas foram vários outros argumentos que, somados, e fora o trabalho intenso das associações, e conseguimos reverter aquele quadro desfavorável e o segmento de material de construção pôde ser incluído como segmento essencial. Isso mudou a nossa vida, porque nós pudemos reabrir as lojas, começamos a reiniciar o nosso trabalho, a princípio com muita dificuldade, com muita resistência, tanto da equipe de colaboradores, que estava muito assustada com a exposição, o que poderia acontecer. Os consumidores também estavam com muito medo, com muito receio,
Foi um início muito difícil, muito complicado, mas devagarzinho as coisas foram andando e os cuidados foram tomados e a vida seguiu. E nós podemos nos sentir privilegiados, porque supermercado, material de construção e farmácia foram 3 segmentos que tiveram uma performance muito boa durante a pandemia, ao contrário de outros segmentos que tiveram muita dificuldade. Então, para nós como material de construção e para mim como empreendedor, foram 2 anos assim muito difíceis, mas foram assim anos de boas vendas. Você inaugurou 2 lojas, né? Pós-pandemia. Pós-pandemia. Pós-pandemia, entendeu? De boas vendas, de um movimento bastante satisfatório. Eu acho que foi 2 anos assim que a gente dificilmente a curto prazo vai conseguir repetir aquela performance, até porque houve muita antecipação de consumo, de demanda. Exato. E as pessoas confinadas dentro de casa resolveram pintar a sua casa, dar uma ajeitadinha na casa. A casa virou um espaço multifuncional, do dia para a noite virou casa, escritório, sala de aula, virou Exato. Tudo. Então, todo mundo teve que dar uma ajeitadinha na sua casa para poder se adaptar aos novos tempos. E terminada a pandemia, não vou dizer nem terminada, a gente vive aí o problema da Covid ainda, mas aquele momento mais agudo passou e a gente continua assim num patamar de vendas razoável, satisfatório, mas a curto prazo, como eu te falei, é difícil você repetir o que aconteceu em 2021, porque a gente viveu numa bolha, vivemos na Disneylândia. O consumo ficou muito direcionado em 3 segmentos. E agora como é que eu conduzi a minha vida durante a pandemia? Marcão, eu não fiquei nenhum dia em casa. Todos os dias eu saía de manhã e voltava à noite, preocupado em como conduzir a minha empresa, a Village, eu e meus sócios aqui, durante a pandemia. Nós tínhamos preocupação com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores, com bancos, enfim, com todo mundo. Para você equacionar todas essas dificuldades. Você não ficou em casa. Você não ficou em casa. Botou a máscara e saiu para a rua. Todos os dias eu vim trabalhar. Durante o período que as lojas ficaram fechadas e depois que reabriu. Eu não trabalhei na minha casa nem um dia. Todos os dias a gente vinha aqui para o escritório. Teve um período quando a gente recomeçou o trabalho, foi permitido abrir as lojas, toda a equipe da administração, 90% em home office, e nós aqui diretores com 2 funcionários, um na administração e outro na parte financeira, éramos só nós aqui dentro. Nós temos um prédio administrativo aqui de 3.000 metros, 6 pessoas trabalhando aqui. Era um deserto isso aqui. Eu entrava aqui e me dava uma tristeza enorme de ver todas aquelas mesas, aquelas cadeiras, toda aquela estrutura que funcionava com um monte de funcionários aqui, com 6 pessoas. A incerteza da angústia, né? Exatamente. E todo mundo trabalhando em home office, todo mundo lutando para poder tentar se ajustar ao modelo novo de trabalho, porque ninguém teve preparo nenhum para poder sair do modelo convencional, que é escritório, e de repente começar a trabalhar em casa. Então foi um aprendizado enorme. A empresa conseguiu administrar isso, conseguimos trabalhar com dificuldade. As lojas não têm home office, era operação pura, então 100% de efetivo na linha de frente, mas o escritório, nós durante meses trabalhamos com 6 funcionários, 6 pessoas aqui dentro, 4 diretores e 2 funcionários. Enfim, foi um grande aprendizado como empreendedor, como ser humano, e enfim, a pandemia passou e o aprendizado foi enorme e isso permitiu também que a gente, pós-pandemia, inaugurássemos 2 lojas. Uma no final do ano passado, em outubro, e uma segunda loja recém-inaugurada na semana passada. E a gente continua trabalhando, persistindo, insistindo, querendo crescer e fazer o nosso negócio ser cada vez maior. Amigo, e a Acomac surgiu como na sua vida, a Acomac? Bom, eu comecei a minha vida dentro do mundo do sistema Acomac, Fecomac e Aramaco em 2007, quando eu fui convidado para fundar uma Acomac aqui na região oeste de São Paulo. Osasco era a sede, e Osasco é a minha cidade de origem.
Eu sou paulistano, mas todo o meu trabalho, o início do meu negócio foi aqui dentro de Osasco. Então eu fui convidado para fundar uma Comac que envolvia 18 municípios aqui na Grande São Paulo, sendo Osasco a sua sede. Então eu fui o fundador e o primeiro presidente. E fiquei até 2011 como presidente. 2007, 2009, 2009, 2011. Aí depois fui convidado para ser vice-presidente da FECOMAC São Paulo, que é a Federação das Acomacs de São Paulo. Fui também vice-presidente durante 4 anos. E aí depois veio o convite para eu presidir o Conselho Deliberativo e Diretor da Anamaco. E a minha gestão começou em 2015 e foi até 2019. Portanto, eu me dediquei durante 12 anos ininterruptos ao sistema Acomac, FECOMAC, Anamaco, que é o sistema que nos representa. E eu tenho muito orgulho de ter tido essa passagem pelo nosso sistema, onde eu fiz grandes amigos, aprendi muito, andei esse Brasil inteiro, pude compartilhar muitas experiências que eu acumulei ao longo da minha vida, fiz muitas palestras, isso foi muito enriquecedor para a minha vida. Eu tenho certeza também que eu pude, através da minha experiência, ajudar muitas pessoas a tirar algumas dúvidas de como se conduzir diante de certas situações de dificuldade, de obstáculos que a gente tem que enfrentar no dia a dia. E através das palestras que eu fiz aí nesse Brasil inteiro, eu tenho certeza que através das perguntas que me faziam, das conversas que eu tinha durante a palestra e depois da palestra, eu tenho certeza que ajudei muita gente através da minha experiência, né, a poder ter algumas dúvidas, e isso para mim é uma riqueza enorme. Tudo que eu aprendi e tudo que eu pude ensinar. Amigo, afinal, você fazia as entregas, né? Então, abria a lojinha cedo, ligava a luz, ia no banheiro, limpava o balcão, colocava a reposição das peças, aí atendia o telefone, não é? Fazia a nota, pegava o caminhão, pegava aquele seu parceiro, botava ele no caminhão e vocês iam fazer a entrega. Então, essa sequência, esse caminho, essa verticalidade no atendimento, isso numa palestra, quando o interlocutor ele sobe no palco e alguém olha para ele e fala, será que esse cara entende do que ele está falando? E você fala, eu fui entregador? O cara fala, opa, calma aí. Esse cara foi entregador e hoje ele consta nas publicações como uma das maiores do país, é porque verdadeiramente você tem no seu DNA essa construção, esse país que precisa dos materiais de construção e acabamento, mais do que muita gente, porque não foi nada herdado, né, Marco? Isso aí foi conquistado. A associação e associativismo na sua vida foi muito importante durante todos esses anos. E aí nós temos a Ecomac, que é um encontro, não é? Principalmente aqui para nós, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É um encontro extremamente importante, porque não só pela sua presença de outros embaixadores também, outros empresários, outros fornecedores, a indústria. A gente precisa de tempos em tempos somar forças, né? E um encontro como esse é para somar essas forças, essas experiências, né? Muito mais do que vender produto, eu penso que é agregar valor, não é não? Sem dúvida nenhuma. Eu fiquei muito feliz, muito honrado com o convite que me fizeram para ser um dos embaixadores do Ecomac Sul. E é um evento de altíssimo nível, tanto assim as pessoas que frequentam o Ecomac Sul são grandes empreendedores, lutadores, independente do tamanho da empresa, isso não é relevante, mas são pessoas resilientes, que trabalham, têm boa visão de negócio, querem aprender, querem trocar experiências. O Ecomac proporciona tudo isso. E é um grande encontro de empreendedores, de empresários do segmento do varejo de material de construção. É uma troca de experiências única. Fazemos amigos e trocamos experiências das nossas vidas profissionais e vidas pessoais também. Então, para mim, é um momento de grande alegria assim, poder participar de todos esses Ecomacs que acontecem no Brasil inteiro. E os quais eu frequento desde 2007. Sem faltar, dificilmente eu deixei de ir em algum Ecomac. Mas entendo que ele é super importante, tem que continuar no calendário do nosso sistema, esses eventos. E eles são, para mim, assim como eu te falei, é um grande aprendizado, me enriquece muito. Você conhece o Costão de Santinho? Estive uma vez como turista.
E é um lugar maravilhoso. Então, muito bonito. E Florianópolis é uma cidade deliciosa, né? É um cartão, cidade que oferece tudo. Eu falo brincando que o litoral de Santa Catarina é um cartão postal inteiro. Ali dificilmente você dá destaque para alguma região. Santa Catarina é muito bonito, eu gosto muito de Santa Catarina. E o Costão de Santinho é uma estrutura maravilhosa. Exatamente. O estado de Santa Catarina é bonito. Parte da Serra, litoral, tudo maravilhoso. O povo fantástico, um povo amável, educado, atencioso. Florianópolis é uma cidade linda. Costão do Santinho é um hotel fantástico. Então, todos os ingredientes estão prontos para que seja um sucesso o Ecomac Sul. E eu não vejo a hora de estar aí com vocês. Maravilha. Não vejo a hora de chegar a setembro para estar junto com vocês, desfrutando de toda essa maravilha. Que bom. Obrigado pela sua atenção, viu, Marco? Obrigado pelo relato, porque hoje somos na preservação daquilo que fomos, não é? E daquilo que seremos, nada mais justo do que enaltecer pessoas que vieram como seus avós, não é? Os pais trabalhando, para depois, quando você inaugura a 25ª, 30ª loja, alguém fala assim, será de onde que veio tudo isso? Não é verdade? Não é naquele quadro empoeirado na parede. É de muita história, né, Marco? De muita luta, né? De muita madrugada trabalhando, muito final de semana e feriado trabalhando, não é não? Sim, eu estou falando, o que você falou é pura verdade e não é só para mim, não. Isso eu compartilho com todos os colegas que trabalham no nosso segmento, que são todos eles lutadores, esforçados, pessoas que acordam de manhã para enfrentar a vida, lutam, enfrentam as dificuldades e vencem as dificuldades, isso que é o mais importante, né? Porque dificuldade nós temos todos os dias. Você tem que saber superar as dificuldades. O nosso segmento está de parabéns, porque todos os empreendedores que eu conheço do segmento do varejo de material de construção têm esse perfil. Lutadores, esforçados, pessoas assim que têm objetivo e sabem o que quer. Então, por isso que o nosso segmento ele não para de crescer. Amém. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Pela sua atenção e pelo tempo dedicado ao nosso bate-papo, que esse podcast com toda certeza vai rodar o Brasil para convidar todos os nossos amigos, colaboradores, fornecedores, a indústria, para estarmos juntos em setembro, lá no Costão do Santinho, na nossa Ecomac Sul, que você, com toda certeza, é um dos grandes divulgadores e propulsores disso tudo. Obrigado, viu, Marcos Gabriel? Obrigado mesmo. Um grande abraço e a gente se vê em setembro lá no Costão do Santinho, na Ecomac. Muito obrigado. Não vejo a hora de chegar a setembro para que estejamos juntos, desfrutando de dias muito bons, com grande aprendizado e também descansar um pouquinho, que é muito gostoso. Então, até setembro, pessoal. Estaremos aí. Se Deus quiser. Um abração do Adriano, presidente da Ecomac aqui de Londrina para você, do Júlio, organizador do evento, do Antenor, que é o presidente em Santa Catarina da Ecomac. E nós estamos juntos, amigos. E em breve, mais um podcast a respeito da Ecomac Sul. A gente se vê lá.